Muito bem, agora sim. Eu sou Denis França, professor de Direito Administrativo, e nós estamos aqui fazendo uma verdadeira dissecação da Lei de Improbidade Administrativa. Nós tivemos um módulo em que vimos aquelas disposições iniciais, o que é um ato de improbidade, quem pode praticar o ato, quem é a pessoa jurídica que pode ser vítima do ato de improbidade e outras disposições gerais. Depois nós vimos os atos em espécie e as sanções aplicadas. E agora vamos ver aí o que de mais importante a lei tem, além dessas questões que nós já vimos. Vamos lá? Acompanhe comigo. Muito bem. Pessoal, primeiro assunto aí que nós vamos trabalhar, tá na tela para você. Opa! É uma coisa que você tá doidinho para fazer. Doidinho para fazer. É a declaração de bens. Um dos documentos que você tem que entregar por ocasião da sua posse é essa declaração de bens. É simples demais. Você simplesmente vai colocar tudo que você tem. Aí eu já vi gente fazendo a declaração de bens falando assim, tem que botar meu cachorro? Ô gente, é bem que tem um valor econômico apreciável. Aí você fala, mas meu cachorrinho para mim tem valor inestimável, mas é para você. O bem aqui é o quê? Imóvel, móveis de elevado valor, sei lá, um quadro, uma obra de arte, um carro, é um bem móvel de elevado valor. O semovente, o que é o semovente? É aquele bem que é como se fosse um bem móvel, mas que ele anda com as próprias pernas, tipo boi. Boi tem um valor econômico mais destacado do que o seu cachorrinho. Mas se você for um criador de cachorro, tiver lá raças que você cria aí, você tem que pôr também, viu? É aquele seu cachorrinho de estimação, na verdade, não vale nada, é que não precisa pôr. Então você tem que entregar essa declaração por ocasião da sua posse, a lei de improbidade obriga isso. Ela tem que compreender todos os tipos de bem, dinheiro, título que você tem no banco, você tem que botar lá. Ela deve ser atualizada todos os anos. Mas você não precisa todo ano preencher uma nova declaração. Você tem a opção, se quiser, de pegar uma cópia da sua declaração de imposto de renda e entregar lá na repartição. Pô, mas todo mundo vai saber o que você tem? Vai, o que tem? Todo mundo sabe o que você ganha. Todo mundo sabe o seu cargo, o seu salário. O que você tem, se você conseguiu com aquilo ali do seu trabalho, que mal que tem? Então é obrigação. Tá bom. E se você não quiser? O agente que se recusar a prestar a declaração ou que a prestar falsa será punido com demissão a bem do serviço público. E além do mais, qual que é a importância dessa declaração aqui? Você se lembra que a mera evolução patrimonial desproporcional com a renda significa aí um ato de improbidade administrativa. Essa que é a importância. Então, temos aí essa previsão na lei, aparece em prova, importantíssimo. Eu espero que em breve você esteja lá preenchendo a sua declaração com os olhinhos brilhando assim. Hoje não tenho nada, mas quem sabe amanhã, com o salário que eu vou receber aqui no serviço público, eu vou ter, ano que vem, eu vou ter mais alguma coisa para pôr nessa declaração, né? Minha declaração é uma maravilha, é vazia, não tem nada. Falo, tem muita boa vontade, isso não é bem não. Seguindo aí, pessoal, eu coloquei isso aqui pelo seguinte, eu fiz uma breve síntese de como funciona a apuração da improbidade, porque olha só, eu já frisei nos outros blocos e estou repetindo aqui, a improbidade administrativa vai dar ensejo a uma ação judicial, tá certo? Não tem como, você tem que ter um cuidado muito grande, porque existe, lá na Lei 8.112, uma das hipóteses que pode acarretar a demissão do servidor é a prática de ato de improbidade. Mas não confunda. Se ele praticou uma improbidade, ele pode ser apenas demitido no âmbito de um processo administrativo. A caracterização da improbidade lá no âmbito do processo administrativo que leva à demissão do servidor não tem nada a ver com o processo judicial que pode gerar aquelas 6 sanções: ressarcimento ao erário, perda do cargo, pagamento de multa, etc, etc. Entendeu isso? Então veja, existe um procedimento administrativo, num primeiro momento, porque às vezes é feita uma denúncia. Então, alguém pode fazer uma denúncia, eu pus entre aspas, porque não é aquela denúncia do processo penal, né, que é a petição inicial da ação penal. Qualquer pessoa pode representar para a autoridade administrativa dizendo, olha, eu acho que houve um ato de improbidade. O que a autoridade administrativa vai fazer? Ela vai receber aquela denúncia. Se ela verificar que há indícios, ela cria uma comissão para apurar aquele fato na esfera administrativa. Muito bem. Se essa comissão perceber que tem mesmo ali a improbidade, o que ela faz? Ela tira cópias daquilo e manda para o Ministério Público ou manda para o órgão de representação judicial, a Procuradoria, para que proponha a ação de improbidade. Mas nada impede que pode ser a mesma comissão, pode ser outra, isso aí vai depender da organização do órgão, que uma comissão administrativa chegue, por exemplo, a concluir pela demissão do servidor, por causas
administrativas. Mas não é isso que a lei fala que eu quero frisar mais para você. Eu estou apenas te dando a ideia de como é que anda esse processo. O processo administrativo pode gerar demissão, mas tipo, tira xerox daquilo e manda para o Ministério Público, manda para o órgão de representação judicial para que se proponha ação penal, se for o caso, ação civil, se for o caso, porque aí tem que ser o órgão jurídico ali para fazer isso, tá certo? E não aquela mera comissão processante. Muito bem. Se a comissão entender que é o caso, ela vai determinar uma medida cautelar, que a lei chama de sequestro de bens, né? Pedir aí a indisponibilidade dos bens. Mas a comissão não pode fazer isso, eu friso para você. Nem o Ministério Público pode fazer isso. A comissão representa, ou seja, pede para o Ministério Público ou para o órgão de representação judicial daquela entidade, para que se peça ao juiz que decrete, então, a medida cautelar de sequestro de bens para utilizar o termo que a lei usa, que é o termo que costuma aparecer na sua prova. Tá bom? Tecnicamente isso não é bem assim, um sequestro, pode ser que não, mas enfim, a questão aqui é que, do ponto de vista da lei de improbidade administrativa, foi o termo utilizado. E a legitimidade. Pessoal, quem é que tem legitimidade ativa para a propositura da ação de improbidade? Olha só. Estou usando alguns termos aqui que envolvem o processo civil. Talvez você esteja estudando para um concurso que não vai trombar nessas questões processuais, tudo bem. Mas eu não posso deixar de mencionar que, olha só, ato de improbidade administrativa. Quem é o sujeito ativo de improbidade? É o servidor ímprobo. Quem é o sujeito passivo do ato de improbidade? É o ente lesado. Agora, na hora de propor a ação, quem é o sujeito ativo da ação? É o ente lesado ou o Ministério Público. E quem é o sujeito passivo da ação? É o servidor que cometeu a improbidade. Porque ali na ação, ele é o réu. Ele é o requerido, para usar um termo ainda mais técnico. Tranquilo? Então, a legitimidade ativa para propor a ação de improbidade é ação judicial ou do MP ou do órgão lesado, por meio do órgão, né, a entidade lesada, o município, o Estado, o Distrito Federal, a União, a empresa pública, a autarquia, ela tem um órgão de representação judicial, ele que vai ajuizar essa ação. Quando a ação for do órgão da própria entidade, o MP acompanha essa ação como custos legis. Tudo bem? Beleza, vamos avançar. Temos mais informações importantes aí. Tá aí, ó. Ainda sobre o procedimento. Gente, isso aqui, campeão de provas. Campeoníssimo. São vedadas a transação, o acordo ou a conciliação. Porque na hora do processo de improbidade, o prefeito, o servidor ímprobo, fica tudo muito bonzinho. Não, gente, desculpa, eu utilizei o caminhão da prefeitura para fazer a mudança da minha sogra, mas minha sogra é chata demais, ela estava no meu pé. Você é o prefeito, você tem que fazer. Aí eu não aguentei, fui lá e usei, mas tá aqui o dinheiro, ó. Aquela mudança custou R$500, recolhi R$1.000. Perdeu, já era. Você já cometeu improbidade, não tem princípio da insignificância. E não dá para fazer um acordo. Não faço mais, uma transação, eu devolvo o dinheiro. Não dá. Então, ó, tá desse jeito na lei. São vedados a transação, o acordo ou a conciliação. O que mais? E aí, pessoal, tem um procedimentozinho, que é o que eu disse, que vai mais para quem precisa também dessa parte processual. Mas o examinador, às vezes, ele é meio bobinho e ele cobra isso mesmo de quem não está fazendo uma prova que tem processo civil. Por isso eu tenho a preocupação de te deixar preparado. Funciona mais ou menos assim. Feita lá a petição inicial, se ela tiver na devida forma, segundo a lei, o requerido, que, né, o cara que está sendo acusado de ter feito a improbidade, antes dele virar réu naquela ação, antes dele virar requerido propriamente dito, ele vai ser notificado para dar uma manifestação escrita. Porque às vezes, o que nós estamos aqui é dando mais uma oportunidade de contraditório para ele. Antes de falar que ele está respondendo a ação, ele vai poder dar uma explicação. Se aquela explicação convencer de plano, o juiz nem recebe a inicial. Agora, se isso não aconteceu, o que é mais comum, o que o juiz faz? Estando a inicial na devida forma, né, ele vai ser notificado. Caso recebida a inicial, determina a citação dele para aí sim contestar, responder a ação nos termos lá do processo civil. Gente, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da decisão. Você não pode, porque teve uma sentença que está sujeita a um recurso, tirar a função do cara.
Tá certo? Suspendeu os direitos políticos. Você pode até fazer um bloqueio dos bens, também temporário. Você não pode tomar medidas definitivas enquanto a conclusão do processo judicial não for também o quê? Definitivo. Isso é uma regra básica de processo civil, tá? Mas a lei repete, eu tenho que trazer para você porque aí acaba aparecendo em prova. E outra, o agente investigado pode ser afastado das suas funções? Pode. Às vezes, você vê que para apurar adequadamente, você tem que afastar o cara porque ele pode atrapalhar as investigações por qualquer razão. O afastamento das funções pode ser determinado pela autoridade administrativa ou pela autoridade judicial, tá certo? Ao contrário da indisponibilidade de bens, que só pode ser decretada pelo juiz, pela autoridade judicial, o afastamento das funções pode vir por via judicial ou por via administrativa. Mas, você acha que enquanto o cara ficar afastado em casa, assistindo video show, sessão da tarde, vale a pena ver de novo, ele vai ficar recebendo o salário? Claro que vai. Nunca mais se esqueça disso. Antes de gritar, professor, mas que absurdo. Gente, absurdo seria você tirar o salário, que é o meio de vida do cara, antes de ter certeza que foi ele. Ele vai ficar afastado, mas ele vai receber o salário. O que é melhor você fazer? Ao invés de afastar, mandar ele para casa, bota ele para trabalhar em outro lugar em que ele não possa comprometer e ele não possa fazer mais besteira. Você não vai deixar ele continuar trabalhando com a chave do cofre, concorda? Bota ele lá para receber documento no protocolo, entendeu? Dentro da função dele. Você não pode também cometer nenhuma ilegalidade, colocar ele em desvio de função. Agora, se for o caso de afastar mesmo, vai receber salário sem trabalhar. Por quê? Porque você não pode retirar o salário dele enquanto não for uma decisão definitiva, seja uma demissão administrativa, seja a perda da função por meio da decisão judicial, ok? Isso aí é uma decorrência do próprio princípio do contraditório, da ampla defesa, até da segurança jurídica. Aí daqui a 2 anos fala, realmente ele era inocente, não condenou não. Ele ficou 2 anos na sarjeta, família sem ter... Então tem que ter razoabilidade aí também, tá bom? Mas como eu sei que isso te causa uma certa indignação, eu gosto de frisar isso aqui para a prova não te enganar. Seguindo aí, nós temos lá uma previsão de que é crime a falsa representação por ato de improbidade. Então, você quer só perseguir seu inimigo, roubou sua namorada, você quer dar uma sacaneada, vai lá e fala que ele fez uma improbidade, você fez aquilo falsamente, você pode responder por um crime que está previsto dentro dessa lei 8429. Muito bem, vamos então seguindo aí, ó. Mais uma observação, algo que nós já até comentamos de outra maneira. A aplicação das sanções previstas nessa lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. Claro. Lógico. Porque senão como é que eu ia ter atos que simplesmente atentam contra princípios? Eles não causam dano ao patrimônio no sentido patrimonial, grana. Ele causa dano no sentido assim, a incolumidade, o patrimônio no sentido mais amplo, né? Então, independentemente de ter um dano ao patrimônio, pode-se aplicar as sanções previstas na lei, salvo em relação à pena de ressarcimento, né? Porque não tem condição você pensar no ressarcimento de um bem se não teve dano ao patrimônio. Lógico. Aí você tem que ter a comprovação de um dano para ter o ressarcimento, ok? E mais, também independe de as contas do órgão ou do administrador ser aprovado ou rejeitado. Porque às vezes, gente, o Tribunal de Contas aprova as contas de um determinado administrador. Mas isso não quer dizer que necessariamente não haja o ato de improbidade, tá certo? É claro que é difícil você conseguir provar o ato de improbidade quando um tribunal de contas, um órgão de controle diz que está tudo bem, mas não é impossível e às vezes acontece. Tudo bem? Seguindo aí, ó, seguindo. Aí, vamos falar agora então sobre a prescrição, pessoal. Vamos falar sobre a prescrição, último assunto para a gente encerrar a nossa jornada de improbidade administrativa. Olha só, o que é prescrição? De uma maneira bem simplificada, eu trouxe aqui para você. É a perda que você tem do direito, né, da possibilidade de exercer um direito, melhor dizendo, por causa do decurso de um prazo. Então, prazo prescricional é o prazo dentro do qual você tem que cobrar quem te deve, tá certo? Você tem que buscar a reparação por aquele ilícito, alguém que te cometeu algum ilícito ali, etc. O Estado, como vítima da ação do ato de improbidade administrativa, ele tem um prazo prescricional dentro do qual ele deve então propor a ação para buscar a aplicação das sanções àquele agente ímprobo, tá certo? E qual é esse prazo? Primeiro, gente, se o objeto da ação for apenas
o ressarcimento ao erário, essa ação é imprescritível, tá bom? Se o objeto da ação for só o ressarcimento ao erário, é imprescritível. Acontece, às vezes, de a ação ser proposta com a finalidade de ter um ressarcimento e aplicar as demais sanções. No curso da ação, a gente descobre que as demais sanções estão prescritas, não tem problema nenhum. A ação é tocada para que seja chegada à conclusão do ressarcimento ao erário, pode aproveitar a mesma ação, tudo bem? Agora, em relação às demais sanções, nós temos que dividir que tipo de servidor, que tipo de agente público é aquele para pensar na prescrição. Se o agente ímprobo é detentor de um mandato, cargo em comissão, função de confiança, quer dizer, vínculos temporários com a administração, o prazo vai ser de 5 anos contados do final do vínculo. Então, por exemplo, o cara é prefeito, ele ficou 4 anos prefeito, ele cometeu o ato de improbidade no primeiro ano. A partir de quando vai começar a correr o prazo prescricional? A partir do final do mandato dele. Então ele foi prefeito por 4 anos. Vamos supor assim, ó, ele foi prefeito em 2000, 2001, 2002, 2003. Em 2000 ele cometeu um ato de improbidade. Nós poderemos aplicar sanções se a ação foi iniciada até quando? Bom, 2003 era o último ano do cargo, do mandato dele. A partir de 1º de janeiro de 2004 começa a correr o prazo de 5 anos. Então nós vamos ter até 31 de dezembro de 2009, quer dizer, 5 anos, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, melhor dizendo, 31 de dezembro de 2008, para correr atrás ali de aplicar aquelas sanções. Para propor ação, tá, gente? Depois que propõe a ação, tem outras regras de prescrição, aí é processo civil, não é a lei que determina. A gente só precisa saber isso aqui, o termo inicial. Tranquilo? Beleza. Agora, se o sujeito... e aí tem uma informação importante, né? No caso da reeleição, esse prefeito aí cometeu ato de improbidade no ano 2000, mas ele foi reeleito em 2003. Então ele é prefeito de novo, 2004, 2005, 2006, 2007. Só vai começar a contar o prazo em 2008. Então nós vamos ter até 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, até 31 de dezembro de 2012, para buscar a reparação do dano aí. Quer dizer, a reparação do dano é imprescritível, para buscar a aplicação das outras sanções. Eu tenho uma preocupação de falar de uma maneira bastante técnica aqui, para que você não se confunda. Às vezes a gente fala de um modo genérico que dá para entender, mas na prova não dá para ter essa brincadeira. Na prova você tem que usar certo. Reparação do dano, imprescritível. Demais sanções da lei, prescritível, 5 anos contados do fim do vínculo para aqueles que têm vínculo temporário. E para aqueles que têm vínculo que não é temporário, né? Os servidores efetivos, os empregados públicos que entram para ficar em tese até aposentar, a não ser que seja demitido ou peça exoneração, etc. Aí a regra é diferente. É assim, ó. Cada servidor público está sujeito a um estatuto. Os servidores públicos federais, que é o mais comum, que a gente mais usa, estão sujeitos à Lei 8.112. A lei de improbidade te pergunta: qual é o prazo prescricional para o processo administrativo, né, para aplicação da pena, o processo administrativo que vai aplicar a pena de demissão se aquele servidor tivesse cometido uma irregularidade administrativa punível com demissão. Se lá na lei falar que é X, o prazo que eu vou usar na improbidade administrativa também será X. Então, no caso federal, ficou muito fácil, porque a Lei 8.112 fala que o prazo prescricional para apurar infrações cometidas por servidores puníveis com demissão é de 5 anos. Então, o prazo prescricional para verificar que a improbidade administrativa também é de 5 anos. Mas, se for um município, um estado que tem um estatuto diferente, que falar em 4 anos, em 3 anos, em 7 anos, em 10 anos, vai valer o prazo lá do estatuto. É uma norma que precisa de complementação a depender do vínculo jurídico ali daquele servidor. Tranquilo? Não é difícil. Você vai ler esse artigo lá, talvez você já tinha lido esse artigo da lei e não tinha compreendido, mas eu tenho certeza que agora vai bater fácil aí para você. Beleza, pessoal? Sobre improbidade, é o que tínhamos para dizer. Espero mais uma vez que você tenha aproveitado bastante. Espero que você treine muito. Treinando que você vai fixando aí essas ideias todas e tudo começa a fluir muito mais fácil e você vai chegar na prova e falar assim: então era só isso? Era só isso. Espero que você viva isso muito em breve, tá bom? Pessoal, obrigado pela paciência, valeu pela companhia aí, sucesso e um abraço.